Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Dr. Gustavo Pasquarelli, médico infectologista, responsável pelo setor de... Infecção hospitalar da Prefeitura de Santos. Infecção hospitalar lá da Prefeitura. É um prazer ter você aqui. Nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que é a dengue. Sim. Como é que está a dengue aqui na Baixada? Então, a dengue não só na Baixada, como em todo o estado de São Paulo, até mesmo no Brasil, é preocupante. Sim. Né? Nós temos casos com alguns sinais diferentes dos anos anteriores. Então, como a dengue é um problema de saúde pública, nós estamos com um problema sim. Mas ainda aqui em Santos está relativamente controlado, dentro do esperado, vamos dizer assim. Dentro do esperado, sim. Mas de qualquer forma estamos com índices meio alarmantes, apesar de tudo. Sim. Mas assim, independente de falar se o índice é alarmante ou não, eu estou te chamando aqui porque eu acho que a gente tem que falar dos cuidados e do que podemos fazer para minorar esse problema. Sim. E a primeira coisa é dúvidas em relação a isso. Enfim, quantos tipos há de dengue? Então, nós temos 4 tipos de vírus, né? Temos o dengue 1, 2, 3 e 4. Os sintomas basicamente são os mesmos, não tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4 é mais grave do que o outro. Isso tem alguma relação com epidemia, mas não necessariamente com sinais e sintomas que o paciente que desenvolva na realidade, né? Mas são 4 tipos e a pessoa pode pegar 4 vezes dengue durante a vida. Mas são 4 tipos do quê? De mosquitos? Não, o mosquito é o mesmo. O mosquito é o Aedes aegypti. O mosquito é o mesmo. O vetor é o mesmo. Só o vírus são 4 tipos de vírus que nós temos. Agora, um é mais grave que o outro? Não. Na verdade, não existe diferença em relação a isso. Um é mais epidêmico do que o outro, na realidade. Ou seja, um pode levar mais casos do que o outro, mas não em relação à gravidade. Em relação à gravidade, agora, não. dengue hemorrágica. Não é um tipo de vírus? Não, a gente classificava que nem assim, né? Os sinais clássicos da dengue, sempre a gente tinha a dor no corpo, a dor de cabeça, a febre. Isso não ocorre mais, né? A gente tem percebido que os pacientes eles têm apresentado o quê? Quadro gastrointestinal. Então eles vêm o quê? Com náusea, vômito, diarreia, e a maioria dos pacientes eles não estão apresentando febre. Uhum. Então, na realidade, não é que a dengue mudou os sinais, os sintomas, né? E isso está dificultando até a classe médica em diagnosticar na realidade. Por quê? Estão pensando em outras situações que não dengue, aí fica aquela história, virose. A dengue não deixa de ser uma virose. Qualquer doença causada por vírus é virose. Sim. Né? Agora, quem entra no pronto-socorro, quem está lá na linha de frente atendendo o paciente e recebe um quadro clínico de náusea, vômito, diarreia, quem é que vai pensar em dengue? Então, por essa razão que nós estamos fazendo um trabalho na prefeitura para que nós estamos orientando os médicos a esses novos sinais e sintomas que os pacientes estão apresentando. Então, como você falou, hoje não existe mais dengue simples e dengue hemorrágica. Não. Você pode ter dengue 1, 2, 3 ou 4 e você pode pegar dengue mais de uma vez. Você pode pegar 4, 5, 6 vezes. Você pode pegar dengue 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. Normalmente quando você pega a dengue, você fica imune àquele tipo viral. Então você pegou a dengue pelo vírus tipo 1. Então você não vai ter mais dengue pelo vírus tipo 1. Né? Ela dá uma imunidade à dengue na realidade. Né? Como também não significa que porque você vai pegar 1, 2, que vai ser dengue hemorrágica. Não, isso não é verdade. Isso é um mito. Você pode ter dengue hemorrágica na primeira vez e pode não ter nenhum tipo de manifestação hemorrágica ou até grave, pegando
4 vezes. Então não tem relação com isso. Porque ter dengue hemorrágica significa uma baixa de plaquetas, uma plaquetopenia, é isso? Então, antigamente sim, vamos dizer assim, né? Os pacientes eles evoluíam com plaqueta baixa, evoluíam com sinais de sangramento, isso não tem ocorrido mais. Até uma grande novidade que a gente tem percebido é que as complicações têm sido respiratórias. Olha. Então, o que tem feito bastante confusão com pneumonia. Então, o que acontece? A gente está recebendo inúmeras notificações de H1N1, né? E que nós não temos ainda H1N1. Talvez tenhamos, mas ainda não está a gripe suína, a gripe sim, A, sim. né? A tal gripe suína, a gripe A. Nós não estamos tendo ainda. Então, essas notificações, na verdade, elas não são reais, né? São os pacientes que estão evoluindo com quadro respiratório e que antigamente eles evoluíam com sangramento nasal, sangramento oral, sangramento intestinal. Isso não está ocorrendo mais. Inclusive, nós temos visto casos graves, até evoluindo de uma forma muito grave, e com a plaqueta normal. É um paciente que evoluiu mal, mas com a plaqueta absolutamente normal. A mesma coisa acontece com os leucócitos, com as células de defesa. A dengue, ela classicamente levava a uma situação que se chamava leucopenia. O que é isso? A baixa dos leucócitos. As células de defesa caíam. Isso também não tem ocorrido mais. As células, elas até podem cair classicamente, mas a gente tem visto até pacientes com leucócito alto. Então isso chama bastante atenção, essa mudança nos sinais e sintomas. Né? Exatamente. Vamos voltar a falar no próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, queria que você falasse, porque está tendo muita confusão em relação a essa questão do aviso prévio. Sim. Olha, o que tem acontecido, Mônica, e a gente recebe todos os dias praticamente dúvidas e situações inusitadas, é de que as pessoas têm feito muita confusão com relação à nova regulamentação. Nova nem tanto, já faz pelo menos 2 anos aí que entrou em vigor. Mas assim, como é que era antes? Eu podia dar o aviso prévio para o trabalhador, tanto na forma indenizada, onde ele não precisaria trabalhar, como na forma de serviço. Ele trabalhava, eu poderia reduzir a jornada dele, tudo bem, mas era limitado a 30 dias. Na atual regulamentação, quer dizer, a questão do trabalho, ela não aumentou. Eu tenho os 30 dias máximo lá que eu vou ou indenizar ou exigir o trabalho com redução de jornada, e além disso, vou ter que pagar proporcionalmente ao tempo de serviço dele. Quando eu falo pagar, é indenizar. O que as pessoas têm feito? A confusão. Bom, eu somo lá os 30 dias, se aquele determinado trabalhador ficou comigo, por exemplo, 5 anos, a cada ano eu conto mais 3 dias, no limite de 20. Certo. Então, veja, ele ficou 5 anos, eu vou acrescentar 15 dias. Sim. Esses 15 dias eu não vou fazer com que ele trabalhe, eu tenho que calcular e fazer o pagamento. Inclusive o pagamento é feito ao momento da rescisão contratual. As pessoas falam, tem que antecipar. Não, na verdade é posterior. O último dia de trabalho ele vai receber as verbas rescisórias, aí portanto ele recebe também o valor lá do saldo indenizatório. Ali sobre isso não incide fundo de garantia, não incide INSS, porque é indenizatório. Mas é essa a principal confusão que tem acontecido. Muito esclarecedor, muito obrigada. De nada, estamos às ordens. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.